O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como foi maravilhoso hoje podermos celebrar com dignidade, com honra, Santa Clara. Hoje, nosso dia se iniciou justamente com as irmãs Clarissas, lá em Braslândia, no mosteiro. Rezamos com o nosso arcebispo Dom Paulo, vários frades das nossas 3 famílias franciscanas aqui de Brasília, também a Ordem Franciscana Secular e as Irmãs Clarissas. Assim, pensando um pouco mais, aprofundando nesta espiritualidade da nossa irmã e mãe Santa Clara. Realmente é significativo para nós podermos nos voltar a Santa Clara, contemporânea do nosso pai São Francisco, e junto com ele foi luz para aquelas pessoas na cidade de Assis, foi luz para os italianos todos, foi luz para os europeus e agora é luz para nós. É um caminho que ela mostra, um caminho de santidade, um caminho de busca de perfeição, na qual ela mostrou que é possível. E assim, então, vários começam a viver esta mesma espiritualidade de Santa Clara, que ela aprendeu justamente de São Francisco. Por isso é chamada discípula fiel, ou ainda como plantinha de São Francisco, como ela mesma dizia, que ela era uma plantinha de São Francisco. Ou seja, ela queria viver aquele modo que São Francisco havia iniciado. Um jeito diferente de estar no mundo, um jeito diferente de olhar para o mundo. Por isto, é necessário, hoje, podermos também olhar para a vocação de Santa Clara, a vocação das Irmãs Clarissas, a nossa própria vocação. A vocação é um dom de Deus. Um dom que nós recebemos, mas um dom que foi dado a Santa Clara não para viver somente para ela, mas foi um dom dado a Santa Clara para viver dentro da comunidade, dentro da igreja, como luz para clarear o mundo.
E assim também as irmãs Clarissas, como outro dia que mesmo eu falei sobre isto, sobre essa claridade que vem dos mosteiros. Essas irmãs, como tem coisas para nos ensinar, como Santa Clara tem algo a nos ensinar, como um dom que Deus deu, mas que não ficou preso àquelas paredes do mosteiro, mas que saiu e influenciou muitas pessoas, e nos influencia até hoje. Uma mulher medieval que nos influencia a nós, modernos, ao nosso modo de olhar o mundo, agora um modo inspirado por São Francisco, por Santa Clara, um modo diferente, um modo que foi aprendido por causa do seguimento a Nosso Senhor. E aqui, de Brasília, do nosso pobre santuário dedicado a Santo Antônio, nós tivemos também essa grata satisfação da nossa pobreza, da nossa simplicidade. Em poucas pessoas, na celebração desse tríduo que nós fizemos, nos preparando para a festa de Santa Clara. Mas foi daqui, da nossa pobreza, que nós mostramos ao nosso país, através de uma reportagem hoje pela manhã, que foi vinculado em todas as TVs católicas, mostrando esta nossa preparação para a festa de Santa Clara. Então hoje pela manhã, as pessoas de todo o Brasil souberam que nós estávamos aqui, nesse santuário, em Brasília, rezando, dedicando o nosso esforço a um olhar para Santa Clara, e com isto então nós podemos mostrar de nossa pobreza que nós seguimos Santa Clara, que nós estamos dispostos a também colocar o nosso coração no coração de Deus, de deixar Deus nos moldar, como Ele moldou a vida de Santa Clara. E por isto nós nos dispusemos a ter esta abertura do coração, uma abertura para Deus, para devolver a Deus o que é de Deus, ou seja, restituir a Deus Pai, como gostava de dizer Santa Clara, restituir a Deus o dom da vocação, porque Deus deu como um presente para nós a vocação, e nós restituímos a Deus através das nossas atitudes, das nossas ações. Então é um exemplo, e as irmãs Clarissas são um exemplo para nós. Elas nos provocam, porque vivem enclausuradas, porque vivem a vida fraterna, como São Francisco realmente pensou, para que nós todos pudéssemos viver fraternalmente, unidos em oração, nos comportando como irmãos e irmãs. Santa Clara, ela escreveu no seu testamento: e amando-vos umas às outras com a caridade de Cristo, demonstrarei por fora, por meio das boas obras, o amor que tendes dentro, para que, provocadas por este exemplo, as irmãs cresçam sempre no amor de Deus e na mútua caridade. Esse testamento de Santa Clara nos mostra como ela tinha realmente uma clareza sobre a sua vocação, sobre o chamado que Deus havia feito a ela, amando-vos umas às outras com a caridade de Cristo, demonstrar por fora, pelas atitudes, pelas ações, aquilo que está dentro. Aquilo que está dentro, que é o amor, ou seja, é justamente viver conforme o testemunho, conforme o exemplo, não apenas de um mundo das ideias, não apenas da boca para fora, mas com ações, com gestos concretos, ou seja, daquilo que realmente nós podemos viver. Então, o que Santa Clara nos indica, através deste seu testamento, é podermos
cumprir essa nossa vocação. Esse amor realmente que nós podemos olhar que Santa Clara vivenciou. Clara indica às suas irmãs essa via do amor, a via do cuidado da vocação, ou seja, de podermos realmente cuidar do dom da vocação e da nossa eleição para vivermos como religiosos e religiosas. Então, assim, nós olhamos para as irmãs Clarissas com esse olhar realmente de quem vive a fraternidade, esta concretude da vivência da fraternidade. Elas compartilham a vida toda, pois são jovens que entram no mosteiro e ficam naquele mosteiro a vida toda. Ou seja, elas vão compartilhar umas com as outras toda a sua juventude, a sua velhice, vão estar sempre juntas. Esta é uma grande disposição, a disposição de viver fraternalmente, uma disposição justamente para o seguimento a nosso Senhor. Esta é uma busca cotidiana de vivência da fraternidade. Nós sabemos que é difícil viver a fraternidade, abrir mão de certas coisas, cumprir certas tarefas que às vezes não queria cumprir e assim por diante. Ou seja, às vezes temos que nos desdobrar para viver junto com a outra pessoa, fraternalmente. Nós, como o exemplo de Santa Clara, com o exemplo das Clarissas, não podemos nos salvar sozinhos. Nossa vocação é de viver juntos. E foi isso que São Francisco e Santa Clara nos ensinaram, viver juntos, viver fraternalmente, nos dispormos a caminhar juntos neste seguimento a nosso Senhor. Coração junto com coração, buscando o grande coração de Deus. Essa disposição nossa de caminhar e aprender ao mesmo tempo. Por isso, meus queridos, hoje, nosso dia realmente é um dia dedicado à nossa irmã e mãe Clara. Olhando para esta pequena relíquia de Santa Clara, que nos motivou durante esse tríduo, que nos motivou hoje para a nossa vivência, para o nosso encontro com nosso Senhor. Pois, ao olhar para Santa Clara, nós queremos nos aproximar realmente de nosso Senhor, de podermos nos aproximar, como ela fez, nos ensinando sobre este amor, o amor de nosso Senhor, este amor fraterno que ela vivenciou, e por isto nos ensina também, com esta humana simpatia, com esta afinidade junto com as outras irmãs, nos faz encontrar o verdadeiro amor, que é nosso Senhor. Este amor que é feito de gestos concretos, como Santa Clara deixou bem claro no seu testamento, do cuidado, de cuidar da nossa vocação, uma vocação vivenciada a cada dia, provada a cada dia, e assim, de um modo muito especial, olhar para a vivência humana, pois Santa Clara e as Clarissas hoje em dia vivem no mosteiro, mas não estão separadas do mundo, no sentido de estão sempre rezando por nós, pelos ativos, por aqueles que estão no mundo, e assim então elas estão sempre em sintonia com cada pessoa humana, com cada sofrimento, com as guerras, com as pandemias e tudo mais. Tudo aquilo que nós enfrentamos, nossas misérias, lá estão as irmãs no mosteiro rezando por nós, nos dando forças, e nós aqui recebendo estas forças, recebendo estas orações para continuar o nosso caminho de evangelização, para podermos vivenciar na prática esse amor. Estamos muito mais conscientes hoje do que no passado da importância de Santa Clara para nós,
nossa irmã, nossa mãe, Santa Clara. Estamos cada vez mais conscientes da importância de um mosteiro em uma cidade, em um estado, em um país. Como é importante ter essas irmãs que rezam por nós, que seja luz para nós. É do mosteiro que vem esta luz iluminando o nosso caminho, que às vezes está tão escuro, que às vezes está tão difícil, mas esta luz nos mostra por onde caminhar. Meus queridos irmãos, irmãs, filhos e filhas, nós hoje realmente queremos nos aproximar desta irmã e mãe Santa Clara, nos dispomos cada vez mais a este seguimento a Jesus, nosso irmão maior. Paz e bem.